Beleza, pessoal, bora lá fazer um vídeo com vocês aqui. Nesse vídeo eu vou dar um alerta aqui pro pessoal que me segue muito deles, quer montar sua marca, quer vender um produto. E eu vou dar duas dicas nesse vídeo, uma de costura, outra eu vou falar com as mães, tá? Principalmente aquelas que estão agora com seus filhos em praias, que estão viajando ou que vão comprar alguma coisa, passar férias com os filhos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre roupa infantil, tá? Bora lá? Gente, para começar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui uma peça que minha filha comprou. Eu vou dar uma dica de costura aqui no final, tá? Bom, e minha filha foi lá, achou bonitinho, tem uma netinha bem pequenininha de 2 aninhos. Minha filha comprou essa peça para ela, tá? Achou bonitinho, sorvetinho e tal, e olhando assim, a peça não tem lá um defeito. Eu não posso falar de um defeito, porque isso é um infantil, é uma peça bem simples de ser feita. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre tecidos com vocês, para as mães, para as escolas, para as pessoas que se preocupam com a questão saúde, tá? E principalmente para crianças que deslocam em grande distância no sol, tá? Eu vou falar aqui sobre alergia, vou falar aqui sobre segurança, tá? E a gente vai parar um pouquinho para raciocinar. Olhando essa peça aqui, você olha, é uma peça que tem tudo para ser perfeita, tá? Olha, ela tem o forrinho, eu não vou mostrar a etiqueta aqui, porque eu não estou aqui para sujar a coisa. Aparentemente, você olhando, você fala, nossa, tá bem costurada, né? A gente vai chegar nesse ponto lá, mas primeiro nós vamos falar sobre roupas infantis. Gente, uma das seguranças que a gente deve ter é com os filhos da gente, tá? Recentemente, minhas filhas vão para as praias com minhas netas, e algumas delas, às vezes chega lá, compra aquela pecinha que tá bonitinha, né? Eu fico observando que muitas das vezes a pessoa pode até colocar uma marca, pode até ter um produto com valor agregado um pouquinho mais alto, mas acaba fazendo uma porcaria e prefere acabar enganando o cliente. Isso é muito comum se achar em lojas de 10, 15, 20, esse tipo de coisa. Só que quando você usa o seu CNPJ, você tem que tomar alguns cuidados, tá? Principalmente na linha infantil. Essa é minha opinião. Eu tomo alguns cuidados. Eu, quando vou trabalhar com a linha infantil, eu sempre prefiro estar trabalhando com fibras naturais, tá? Sempre fibras naturais e o mínimo possível de elastano e de tecidos com composição à base de petróleo, né? Ou um sintético, como vocês gostam de falar aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olhando para a peça, está uma peça bonitinha, qualquer mãe chega e acha muito bonitinho lá de pendurada, 10, 20 pecinhas dessa e vai querer comprar. E é uma peça baratinha, como foi o caso aqui, tá? E o que acontece? Quando essa peça chegou às minhas mãos, eu olhei para ela e falei, algumas coisas aqui eu não faria. Eu achei a peça bonitinha e tudo, para uma criança está perfeita, né? A estampa está de bom gosto, o viés está bem, não está bem casado, tenho as minhas opiniões, que é o que eu vou falar depois, e vou dar uma dica para as meninas das calcinhas e biquínis, mas olhando a estética da peça, tá, como dizem lá em Minas, para o santo que é, tá de bom tamanho, né? Ou seja, para uma criança é uma pecinha que ela é mais um enfeite, né? Bom, os cuidados que eu tomaria aqui. Verão, sol escaldante, e o primeiro detalhe que nós vamos observar aqui é que essa peça, ela tem uma composição, vou tampar o CNPJ aqui, e vocês vão ver uma coisa aqui, ó. Tá? Deixa eu colocar bem próximo, tá? Tô tampando eu tampei o CNPJ, porque eu acho que essa pessoa poderia ter pensado e feito, porque é uma peça de custo baixo e poderia ter feito com uma qualidade maior, mas o que acontece? Fez muita coisa, mas num produto perigoso para uma criança. O que eu quero dizer? Crianças estão em fases de formação, às vezes têm algumas alergias. Poliéster, para mim, que sou adulto, eu não posso usar uma cueca de poliéster de forma nenhuma, camisa de poliéster de forma nenhuma. Agora imagine uma criança que vai ficar exposta ao sol, vai para a praia, vai andar lá e a mãe vai deixar ela no sol, e aí coloca uma peça dessa. E pior de tudo, que muitas das vezes a pessoa chega lá para comprar, a pessoa fala, isso aqui tem proteção UV. Olha, gente, roupas com proteção UV existe. Esse tipo de tecelagem é muito difícil. Por quê?
é um produto com valor agregado um pouco maior. Então você vai conseguir comprar? Vai, só que o valor não vai sair aí para você fazer baratinho, porque é um tecido um pouco mais caro, ele demanda um pouco mais de tecnologia. E eu vou falar bem mais ainda, eu conheço poucos que conseguem realmente garantir a proteção UV em uma peça, tá? Então isso aí é uma tática de venda para vender um determinado produto, tá? Então, mas existe sim, só não é barato, tá? Não é uma coisa barata. Então, se você está comprando uma coisa de 10, 15, 20, muito provavelmente você não vai estar comprando um produto de qualidade com realmente proteção UV, tá? Isso tem que vir na nota fiscal que você está comprando um tecido com proteção UV, tá? Aí, se sobrar para você, né, você colocar lá CNPJ e às vezes uma mãe alegar uma alergia, você tem como se defender e falar, olha, peraí, eu coloquei meu CNPJ, mas está aqui a nota fiscal e na nota fiscal me garante que o tecido tem proteção UV. Então você consegue transferir um pouco mais dessa responsabilidade. Agora, para as mães que estão comprando roupas de poliéster para os filhos, eu vou dar algumas dicas. Se seu filho fica muito tempo, seja um escolar, tá? As escolas poderiam fazer isso aí, de darem preferências aos fornecedores que usam fibras naturais, fibras em poliéster, eu digo que 30 a 40% das pessoas têm alergia a esse tipo de produto, tá? E quando se trata de crianças, pior ainda. Quando se trata de roupa de praia, eu acho que ainda é pior um pouco, porque a criança fica exposta ao sol, você pode ter um problema muito sério de pele, tá? E essa criança pode ter um problema sério aí, tá? Por causa justamente do tecido. Eu já fiz testes pessoais, porque eu faço remo, né? Eu pesco e já usei várias peças que diziam que ela era proteção UV e ela não me protegeu nada, tá? Não fez diferença nenhuma. Mas sim, existe, tá? Existem empresas sérias que fazem aí um trabalho, só que eu estou desconhecendo no momento isso aí. Então, muito cuidado com esse negócio, o tecido tem proteção UV. Certifique-se que realmente tenha, para poder repassar isso para o seu cliente, tá? E se você está fazendo uma pecinha assim, ó, isso aqui pode virar uma marca. Você pode ter uma boa venda disso e sua marca ser reconhecida. Você coloca aqui dentro a sua etiqueta, como é o caso aqui. Eu, particularmente, se eu ver essa etiqueta que está aqui dentro, novamente, eu não compro nada dela, tá? E nem já aviso minhas filhas, não comprem assim. Por quê? Essa peça aqui, muito provavelmente, tá? Não é só essa que elas compraram outras, tá? Muito provavelmente elas compraram barato, tá bonitinho e é barato, só que isso aqui pode trazer um dano para a criança. Então evitem poliéster para criança, principalmente escolar, tá, gente? Evitem, sabe? Se a escola, vocês que são diretoras de escolas, pessoas que estão avaliando, às vezes a criança tem que deslocar durante muito tempo debaixo de sol e veste aquela camisa de poliéster e aquilo ali queima as crianças, tá? E é muito vendido esse tipo de coisa. E em custo, uma fibra natural e um poliéster, a diferença é pouca. Então é melhor que você faça um produto de melhor qualidade do que fazer isso. Sim, nós temos outros tecidos sintéticos que a gente poderia utilizar aqui para essa peça, tá? Nós poderíamos usar poliamidas e outras coisas, que também não é sinônimo de não causar alergia. Você deve, antes de comprar a peça para o seu filho, certificar sobre essas questões de pele, tá? Principalmente crianças de pele muito claras, né? Tomar um certo cuidado disso, tá ok? Então assim, ó, se você está começando com roupas infantis, evita isso aqui, ó, se você pretende ter uma marca, tá ok? Bom, agora vamos para uma dica aqui que eu vou dar aqui para costureiras, tá? Recentemente eu fiz uma postagem aí no canal e a pessoa falou comigo assim, não, Júlio, se uma costureira é boa, ela costura bem até no TNT. Isso não é verdade. A qualidade, alguns detalhes, a qualidade a gente define justamente isso, observando tecido, observando acabamentos. E eu vou dar um exemplo aqui de acabamentos. Vocês vão ver que aqui é um aparelho de 3, que vira 2 vezes, tá? E o que eu acho de errado aqui? Eu acho de errado que
essa peça não precisava de 2 agulhas aqui. Primeiro que ela perde em qualidade, a costureira foi perfeita, só que ela perde em qualidade. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui. Se vocês olharem esse viés, olhando assim, tá muito bonitinho, né? Tá muito perfeito, né? Ó, pontinho bonitinho e tal. Olhando aqui, ele tá muito bom. Mas vamos dar uma olhada aqui. Olha aí. Sabe como isso aqui era... Primeiro que o aparelho está muito mal posicionado, tá? É um aparelho que está jogando torto aqui, tá? Então essa peça teria que ficar aqui. E o que eu poderia fazer para melhorar e evitar esse ponto ruim aqui? Vocês vão ver que isso se trata até onde tem os nozinhos, olha aí para vocês verem, né? A pessoa não teve o cuidado, tá? O cuidado de acabar a peça. E, por outro lado, a pessoa não conhece muito do acabamento. Esse tipo de ponto aqui, na minha concepção, eu, Júlio, acho que tem muita pessoa que passa o tempo tentando fazer roletê quando ele poderia usar um viés, tá? Mas para usar um viés não poderia ser dessa forma que, na minha opinião, um aparelho tão fino de 2 viras, tá? De 2 viras eu não usaria assim, tá? Para uma alça, para uma coisa eu não usaria. Eu usaria uma agulha só, tá? Uma agulha só. E eu utilizo isso até em plano, tá? Então, para as costureiras, fica essa dica. Não há a necessidade de 2 agulhas aqui. Numa peça tão pequena, não há a necessidade de 2 agulhas. Bastava uma agulha só aqui, já que o aparelho é de 2 viras, ele vai segurar as 2 partes e ela vai aumentar a resistência. Por outro lado, se você está fazendo um biquíni, não te custa nada. No final do teu viés, tá? No final do teu viés, olha aí pra vocês verem, olha. Tá vendo o que acontece, ó? Só deu amarrar aqui, olha aí o que aconteceu. Tá vendo, ó? Fui dar um nó aqui, olha o que amarrei. Isso se fosse uma agulha só, tá? Se fosse uma agulha só, esse problema aqui tinha sido resolvido. Então, essa dica aqui ficou em 2 em 1. Primeira para as mães que evitem poliéster, tá? Que evitem poliéster em toda a composição, principalmente se seu filho é alérgico ou se for ficar exposto ao sol por muito tempo, tá? Evitem poliéster. E para a costureira, não há necessidade de um aparelho tão fino, vocês colocarem 2, vocês vão perder a qualidade, em vez de ganhar a qualidade. A peça fica perfeita, mas vocês viram aqui agora, né? Bastou eu puxar, ó, e a peça vai estourar. Fosse uma agulha só, isso muito raramente iria acontecer. Abraço para vocês, bom fim de ano. Mães, cuidado com o que vocês colocam nos seus filhos e observe o tempo de exposição deles no sol, principalmente se estiverem usando poliéster. Escolar, infantil, cuidado com poliéster, mas muito cuidado. Professores que dão aula, esse tipo de coisa, que estão aí olhando. É muito comum em licitações enfiarem poliéster nas crianças e vocês começarem a ter que gastar com alergias e não saber o que está causando isso no seu filho. Muitas das vezes é um tecido de má qualidade, como é o caso aqui. Abraço para vocês, fui, tchau!